divisão entre Harcray e a Igreja do Salvador em Barranco, fevereiro, março 2013, e parceria entre Harcray e o Ecumênico Seminário Martin Bucer, setembro 2013. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 18, 19. Olá, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas. Este vídeo que eu vou apresentar agora é o número 3 e fala da divisão entre a Sociedade Missionária Harcray e Paul Washer e a Igreja do Salvador de Barranco, que foi ajudada a plantar ou estabelecer por Paul Washer há muitos anos já. E é verdadeiramente uma tragédia que aconteceu no ano 2013, em fevereiro, março. E esta tragédia, infelizmente, foi ocultada em todos os meios de comunicação de Paul Washer, seja Facebook, Twitter, ou página web, ou jornal, revista. Não tem sido comunicada a muitos de vocês, talvez doadores ou pessoas que sabiam disto. Estes vídeos estão sendo feitos em português, em inglês e em espanhol. Mas muitos não sabiam disto porque não houve nenhuma informação sobre esta tragédia que aconteceu no 2013. A Bíblia diz claramente em Provérbios 28, 13 e 14, aquele que cobre seus pecados não prosperará, mas aquele que o confessa e se afasta alcançará misericórdia. Infelizmente, Paul Washer não confessou estes pecados, Harcray não confessou estes pecados, não tem prosperado estes anos e tem chegado a esta calamidade do 2021, onde seus pecados os estão levando a um juízo de parte de Deus. A Bíblia também diz em Provérbios 10, 9, aquele que caminha na integridade anda confiado, mas aquele que perverte seus caminhos será descoberto. Infelizmente, Paul Washer perverteu seus caminhos há muitos anos e agora está sendo descoberto porque Deus tirará todo secreto, todo oculto e o levará à luz. Não tem nada escondido que possa ser encoberto. Deus tira à luz para levar-se à glória e julgar todo pecado da sua casa. 1 Pedro 4, 17. O juízo começa pela casa de Deus. Esta tragédia, como eu disse, aconteceu no 2013 e foi escondida pelos meios de comunicação de Harcray e se converteu em uma calamidade, em uma tragédia em contra da verdade. Salmo 64 fala de como Deus dá uma bandeira aos que o temem para que mostrem por causa da verdade. Como Deus ama a verdade, como Deus ama a justiça, como a misericórdia e a verdade guardam o crente. Mas infelizmente, Paul Washer não tem andado em verdade, senão em muitos enganos, através dos anos. E este vídeo se trata desta tragédia que tem afetado a muitíssimas pessoas. Poderíamos estar falando de ao redor de 200 pessoas que foram afetadas por esta divisão, somente falando da Igreja do Salvador de Barranco, e muitas mais têm sido afetadas no Peru e em outros lugares. Por isso eu quero, com muito temor, amor pela alma de todas estas almas e de Paul Washer, obviamente, eu quero mostrar-lhes este vídeo. Eu quero contar também um pouco para vocês da história de como conhecemos a Igreja de Salvador de Barranco, no 2008, quando viajamos à cidade de Miami com minha família para ficar no Peru. E nós vivemos no Peru para poder servir ao Senhor numa igreja bíblica. Infelizmente, esta igreja era totalmente conectada a Harcray e os pecados de Paul Washer de faz muitos anos. E
Infelizmente, todos estes pecados tiveram uma consequência através dos anos. Estamos falando de irmãos e irmãs que conhecemos por muitos anos e estamos falando de uma igreja que Paul Washer, ainda ele foi pastor anos atrás e ajudou a estabelecer esta igreja, e muitos irmãos foram ainda salvos por meio do ministério de Paul Washer. Ainda alguns deles foram também, Paul Washer casou eles. Então, quando nós estávamos em Miami, escutamos no começo de 2008 sobre esta igreja, nós fomos ao Peru e começamos a servir o Senhor nesta igreja. E há pouco tempo, eu fiquei sendo missionário do Har Cry, como evangelista, missionário, também fui pastor dessa igreja no 2011. Infelizmente, todas estas pessoas que assistiam nesta igreja foram muito afetadas por esta divisão no 2013. E, obviamente, eu apresento este vídeo porque a causa da divisão foi feita pelo mesmo Paul Washer Har Cry por uma razão absolutamente injusta, inaceitável, biblicamente falando, por uma razão muito injusta que vocês vão poder julgar de acordo com as Escrituras. O que realmente nos faz chorar e lamentar por todo o acontecido no 2013, como, infelizmente, Paul Washer e Har Cry ocultaram tudo, e isto inclui ainda pedidos de oração pela igreja. Como sabemos, as Escrituras mostram para nós muitas ocasiões onde homens de Deus e o povo de Israel e a igreja teve pecado. E muitas vezes tinha que mencionar até os nomes das pessoas e pedir oração por isto. E vemos o exemplo de muitos homens de Deus nas Escrituras, como clamavam e choravam ainda pelo pecado da igreja ou Israel no Antigo e Novo Testamento. Vemos o exemplo de Moisés, por exemplo, como clamava pelo povo de Deus. Ou mesmo Samuel, como ele dizia: longe de mim que eu pare de orar por Israel. Ou o mesmo exemplo de Davi, que era um homem que chorava e buscava o bem de Israel. E Jerusalém, amava Jerusalém. Ou como Neemias, também, que chorava por Jerusalém, como estava a cidade em uma situação ruim. Ou mesmo Esdras, que chorava pelo pecado do povo, Neemias também chorando. Ou também vemos a Jeremias chorando, em Jeremias capítulo 9, versículo 1, chorando pelo pecado de Jerusalém. Ou vemos até o Senhor Jesus Cristo chorando por Jerusalém, em Lucas 19. Ou o apóstolo Paulo chorando também, chorando dia e noite pela igreja. Ou até em Romanos 9, versículo 2, que contínua dor e tristeza por Israel. Então, o coração de um homem de Deus, quando vê pecado, quando vê divisão na igreja, é um coração de lamento, agonia, como Jeremias. As fibras do coração de Jeremias, e é público, está na Bíblia. Porque a Bíblia fala de um rei glorioso, um Deus glorioso, santo, 3 vezes santo, mas também fala de homens como nós pecando também, que fomos pecadores e o Senhor nos resgatou para serem santos, mas em um momento também nos desviamos do caminho e continuamos em pecado. E o Senhor nos restaura. Mas ainda temos que interceder, clamar, orar, como o apóstolo Paulo pedia em Efésios capítulo 6, que se fizessem oração por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele não encobria o pecado, o apóstolo Paulo amava a igreja. Diz aí na palavra de Deus que todo ele sofria por amor dos escolhidos, que agora ele vivia, por exemplo, se os tessalonicenses estavam bem com Deus. O coração de um homem de Deus, coração de Deus, um coração de acordo a Deus, segundo Davi também, Salmo 122, não, por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei seu bem, que pedia oração por Jerusalém, sejam prosperados os que amam a Jerusalém, o povo de Deus. Mas, infelizmente, Paul Washer não tem amor pelo povo de Deus. Somente depois desta divisão, que vamos a mostrar as causas detalhadamente, como aconteceu.
como somente nos esqueceu, nos apagou dos meios de comunicação e ainda fez um pedido de oração em seu Twitter pessoal, Facebook pessoal, website, página web, ocultou a divisão em suas revistas de Harcry e não se soube nos meios de comunicação e continuou pregando como se nada estivesse acontecendo. Como se o apóstolo Paulo soubesse da calamidade, uma divisão talvez aos Coríntios, por exemplo, contém das divisões, por exemplo, e não importasse nada, não orasse, não dissesse nada para orar, e somente fosse embora e se fosse. E não pedisse oração para ninguém. Não. Paul Washer agiu de uma maldade e uma crueldade impressionantes. Totalmente alheios ao coração de Deus, totalmente alheios ao nome de Deus. E estes eventos passaram à luz de todos estes membros e assistentes à Igreja do Salvador de Barranco, e foi uma grande calamidade que fez que muitas pessoas se desviaram do caminho de Deus. Muitas pessoas caíram em pecado logo depois disso. Caíram em pecado, em desânimo, como eu, que caí em pecado e em desânimo por muitos anos, a partir dessa divisão do 2013 com Harcry e Paul Washer. É um desânimo total, em pecado, em rancor em meu coração. 4 anos até que o Senhor me restaurou no 2017 para sua glória, através do ministério da Igreja de Wells. Glória a Deus! Isso vou falar para vocês no vídeo número 4. Gloriosa restauração de meus filhos, também a salvação. Mas este vídeo é muito importante para que vocês saibam como Paul Washer trata o pecado. Ele não trata como a Bíblia fala. Não, ele esconde e oculta para guardar sua própria reputação. Sua própria glória. É tremendo. Em João capítulo 5, o Senhor fala disto e diz claramente, verso 44, João 5:44, como podeis vocês crer porque recebis glória uns dos outros e não buscas a glória que somente de Deus vem? Tremendo. Verso 41 diz, glória dos homens eu não recebo, pois eu conheço que não tens amor de Deus em vocês. Então estes homens aqui na Bíblia buscavam a glória dos homens. Assim também está Paul Washer, também tem buscado sua reputação, seu nome, e tem ocultado todo indício de pecado. Se imagina quanto pecado terão estes 200 missionários que estão por muitas partes do mundo. Não sabemos isto. E vocês vão ver em pecados maiores e maiores através destes vídeos, quão terrível tem sido seu agir antibíblico, anticristão, totalmente alheio do amor, misericórdia e juízo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que ele olhava a multidão, olhava o povo e tinha compaixão deles porque estavam como ovelhas sem pastor. E ministrava, e os amava, e os pastoreava, e os alimentava, como Davi também. Mas Paul Washer não fez isso. É terrível, é muito triste. Nosso coração se quebranta, e ainda muito quebrantado assistindo estes vídeos, como amados irmãos e irmãs da Igreja do Salvador foram afetados com isto, e nós mesmos caímos em muito pecado, como eu já falei para vocês, por causa desta razão totalmente antibíblica, que vamos mostrar para vocês porque foi que Harcry se separou, o motivo principal pelo qual Harcry e Paul Washer decidiram nos apagar, se separar de nós e não atender a nossas súplicas. Terrível. A Igreja do Salvador de Barranco, que por muitos anos, como eu disse para vocês, muitos anos atrás tinha sido um lugar de conferências, onde muitos pastores reconhecidos e mestres reconhecidos pregaram e ensinaram nesta Igreja do Salvador de Barranco. Já não a Igreja do Salvador de Barranco, ela tem mudado seu nome depois de muitos anos, desde o tempo de Paul Washer, quando ele estava em Peru, e agora tem outro nome, e agora está com outros pastores, e obviamente esta igreja está em total mundanalidade, e está caída, obviamente, e obviamente por ser afetada pelos pecados de Harcry e Paul Washer, não pode estar bem. Ainda Brad White agora
é um dos pastores e é muito amigo de Paul Washer e de Hal Craig e de Ratchford, Virginia. Então esta igreja está em total mundanalidade e caída também agora mesmo, infelizmente. Nós queremos também falar para vocês algumas das razões prévias pelas quais Hal Craig estava já perdendo comunhão com a liderança da Igreja do Salvador de Barranco, especialmente comigo. Nesse tempo, no ano 2012, eu estava pregando muito sobre avivamento, sobre ser cheios do Espírito Santo, da santidade de Deus, da justiça de Deus, de Cristo, levar uma vida plena em Cristo. Mas, infelizmente, nesse tempo, 2012, Paul Washer já estava totalmente desviado. Ainda quando nos visitou no ano 2012, nós vimos muitas marcas do seu desvio. Agora eu vejo com mais claridade. Por exemplo, no 2012, eu falava de alguns pecados, e ele basicamente não opinava, não falava nada, não julgava com justiça, e praticamente ele não perturbava-se com pecado. Isso é uma marca de alguém que já perdeu a sensibilidade e o temor do Senhor e a santidade do Senhor. Porque alguém que ama o Senhor aborrece o mal. Salmo 97:10 é bem claro. Se amas ao Senhor, aborreces o mal com todo o teu coração, porque sua justiça, da justiça de Cristo, está em nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele, pois, que não fez pecado por nós, não fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. A justiça de Cristo está em nós, e quando vemos pecado, aborrecemos ao pecado, amamos os pecadores, pregamos o evangelho para eles, obviamente, mas aborrecemos o pecado e amamos a justiça de Deus. Temos zelo em nosso coração pela glória de Deus. Salmo 101 completo é um caráter de Davi, o caráter de Deus, em contra do pecado e hipocrisia, e amando a justiça e a misericórdia de Deus, o juízo de Deus também. Então, por exemplo, uma das coisas que também já Hal Craig estava marcando uma diferença conosco, especialmente comigo, é porque em 2011, como eu falei para vocês, no vídeo número 2, descobri o decisionismo em Peru. Então aí foi uma confrontação difícil com Paul Washer que levou a uma reorganização da missão, não como deveria ter sido, com plena justiça, porque esses missionários não poderiam ter continuado, nem ter estado em primeiro lugar no ministério, porque não eram fiéis. Uma marca de um nome de Deus que deve ser fiel ao Senhor, santo, justo, das características 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, etc. Mas isso foi uma das razões. Outra razão também foi que a espiritualidade de Paul Washer estava caída também, porque em 2012, quando viajei com Paul Washer e a sua família a Piura, uma série de reuniões e eventos, eu pedi para que ele pregasse sobre o preenchimento do Espírito Santo, espiritualidade dos missionários, e unção, e que os missionários estejam cheios do Espírito Santo, porque os missionários estavam mal espiritualmente. E Paul Washer, ao começo, negou, porque não queria ser chamado carismático, mas ao final aceitou e fez esse ensino, como vocês veem no vídeo, mas foi um ensino totalmente morto. E se veia que estava desviado já, e ao final se vê a mim que estou turbado, porque uma pregação que era sobre avivamento, mas ele não estava nada avivado, sem unção. Não tinha o que necessitavam escutar os missionários, uma pregação com poder, unção, cheio do Espírito Santo. Mas Paul Washer estava desviado já, como já falei para vocês. Então, infelizmente, ao final, ainda me falou, Alfonso, não publica este vídeo. Então, não publiquei ao final. Mas essa é a situação de Paul Washer também. Então, essa foi outra razão. E outra razão também é que quando, no 2012, ele veio na igreja do Barranco, nós com minha família estávamos morando no quarto andar do local da igreja de Buenaventura Aguirre, de Barranco. E nesse tempo, meu filho Zacarias e minha filha Hannah, eles fizeram uma amizade com os filhos de Paul Washer, especialmente Ian, Evan e Rowie, nesse tempo. E num desses dias eles viram que seus filhos estavam assistindo um filme de desenho animado mundano, este vídeo que estou mostrando aqui é um vídeo mundano para os mundanos,
feitos para aqueles que não conhecem o Senhor, mas, no entanto, os filhos do Paul Washer estavam assistindo. Terrível, também estavam jogando videojogos, e meus filhos estavam preocupados porque nós sempre tínhamos ensinado sobre a santidade de Deus. Então falaram para mim e a minha esposa, e eu fui com todo respeito, falei para o irmão Paul Washer, falei: irmão, sei isto por meus filhos, que aconteceu, irmão, isto não está bem, não é santo, é um desenho animado mundano, não é assim. E ele recebeu a correção, mas, no entanto, não se arrependeu. Chamou a Charo, sua esposa, mas não se arrependeu, porque sabemos, por meio do vídeo que temos mostrado, Maldade em Israel, a controvérsia de Deus com Paul Washer, onde saem todas as mundanalidades de Paul Washer, da sua família, que ele mesmo tem promovido. E sua casa estava muito mundana nesse tempo. E contaminou a muitos irmãos nossos, os contaminou nos caminhos mundanos. Triste, porque irmãos que andavam em santidade escolheram os caminhos mundanos de Paul Washer. Terrível. Então, daí ele aceitou a correção, mas não se arrependeu. E realmente muitas dessas coisas mostram como Paul Washer já nesse tempo estava desviado. Então, no 2013, na conferência que houve em fevereiro no 2013, aconteceram os eventos, as coisas que eu vou falar para vocês. As coisas específicas da conferência 2013, eu vou falar para vocês agora. A conferência foi no 2013, em fevereiro, e nós, com minha família, morávamos no quarto andar do local da Igreja do Barranco. Então, nós tínhamos muita proximidade com os convidados missionários do Peru inteiro, de Harkrai, e também vieram alguns convidados de outros lugares, especialmente um pastor de uma igreja na cidade de Franca, São Paulo, Brasil, que se chama Paulo Júnior. E ele veio com seu pastor, que era e é ainda Danilo Santaterra. E nesse tempo eles ficaram ao começo no terceiro andar do local, nós estávamos no quarto andar e fizemos uma comunhão, amizade, porque minha esposa é do Brasil, falamos português, estávamos comunhão, falávamos da palavra de Deus, saíamos a pregar e tínhamos bastante comunicação nas coisas do reino de Deus. Então, nesse tempo, Paulo Júnior foi especialmente na conferência do Peru para poder fazer uma parceria com Harkrai no Brasil, porque queria que Paul Washer e Harkrai estivessem em parceria com ele no Brasil. No entanto, Paul Washer não pode ir na conferência, não pode vir dos Estados Unidos para Peru nesse tempo, não sei porquê. E Paulo Júnior me perguntava sobre isso, sobre por que não pode vir, e muitas outras coisas, mas porque tinha o desejo do seu coração ter parceria com Paul Washer. Então, algo que nos turbou grandemente a Paulo Júnior e a mim é que os pregadores que foram pregar nessa conferência do 2013 foram Anthony Matinha, que é um dos pastores da igreja de Christchurch em Radford, Virginia, nos Estados Unidos, onde Paul Washer vai com sua família na igreja, na sede de Harkrai, e também outro pastor, dois pastores, que verdadeiramente seus sermões eram bem curtos e bem apagados, e realmente eram curtos, 50 minutos com tradução. Então, Paulo Júnior e eu estamos como indignados porque os missionários vêm de muitos lugares escutar a palavra e um ensino tão curto e tão morta também, verdadeiramente. Paulo Júnior era um pregador já conhecido no Brasil como um homem que pregava em contra do pecado, do falso evangelho, dos falsos profetas, e era bastante cheio de fervor, suas pregações, e bastante poder e preenchimento do Espírito Santo. Então eu pedi nesse tempo que ele pregasse sobre o preenchimento do Espírito Santo, o poder de Deus, a unção, para que a igreja possa escutar. Lembra que eu disse que eu estava pregando já sobre o avivamento no 2012, e também nesse tempo
e estava desejando que a igreja, como um dos pastores da igreja do Salvador de Barranco, que a igreja crescesse em espiritualidade e em preenchimento do Espírito Santo. Assim que pedi para ele que pregasse nessa semana da conferência, mas depois das horas da conferência, às 8 da noite mais ou menos, quando a conferência já tinha acabado, para que ele possa pregar aos que quisessem escutar da conferência, missionários e a igreja mesma. Assim que pedi que pregasse. Foi uma quarta-feira da semana. Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre Paulo Júnior, e que ainda que Paul Washer não conhecia ele nesse tempo, 2013, mas agora são muito amigos e pregam juntos em conferências. Ainda neste ano tem uma conferência que vão pregar juntos. Ainda Joel Beeke é um bom amigo dele, e em um de seus artigos ele fala que o chama de Paul Washer do Brasil, assim que são amigos também, e é conhecido dele agora, mas naquele tempo não era assim. Infelizmente, eu vou explicar algo terrível que aconteceu e a razão da divisão com a igreja do Barranco. Nessa conferência, nesse dia que eu pedi que pregasse sobre o preenchimento do Espírito Santo, espiritualidade, Paulo Júnior, vieram Luke Nash, que é um dos pastores de Radford, Virginia, the Christ Church, e também agora também é diretor, coordenador de Latinoamérica, e também Eddie Solano, que naquele tempo era administrador de Hackrai no Peru. E os dois se aproximaram a mim e me disseram que Paulo Júnior não podia pregar depois da conferência. E eu perguntei por quê, sendo que eu já tinha convidado para pregar, e era necessário para ele pregar. E eles me falaram porque Paul Washer tinha dito que não pregasse porque não conhecia ele. Assim como vocês estão escutando. Que Paul Washer, desde os Estados Unidos, a uma igreja de Cristo, a um dos pastores dessa igreja, estava falando, por meio de Eddie Solano e Luke Nash, que Paulo Júnior não ia pregar, porque não conhecia ele. Assim que, obviamente, eu me opus com todo o meu coração e falei que Paulo Júnior já tinha sido convidado a pregar e ele ia pregar. E eles foram embora, obviamente, turbados, não contentos com isto, não alegres, e Paulo Júnior pregou uma mensagem bastante importante, que até agora, hoje em dia, essa mensagem está na página de YouTube, ou no canal de YouTube, de Paulo Júnior, seu ministério que se chama Defesa do Evangelho, com mais de 1,5 milhão de subscritores, suscritos, e se fez muito famoso, Paulo Júnior, infelizmente, porque justamente no 2013, depois da divisão, quando eu falei para ele de que Paul Washer não queria que ele pregasse, eu supliquei com lágrimas a ele. Depois de uns meses, a ele e a Danilo Santaterra, eu supliquei com lágrimas que não seguisse os caminhos de Paul Washer, que absolutamente não seguisse o caminho da fama, mas infelizmente não escutou. E agora também Paulo Júnior está desviado, infelizmente, juntos, sendo companheiros de pessoas que não honram o Senhor Jesus Cristo e tendo parcerias com ministérios que não honram a Cristo. Pelo contrário, são inimigos da cruz de Cristo. Terrível. Paulo Júnior também, quando com uma conversação por Skype, eu supliquei com lágrimas que se afastasse da fama e não escutou. Que se afastasse de Paul Washer, não escutou. E agora são grandes amigos. Este é um parênteses, mas eu queria falar isto para que vejam a tragédia de Paulo Júnior, que eu vou falar em outros vídeos. Mas eu queria falar para vocês como aconteceram estas coisas. Então, Paulo Júnior pregou, foi uma pregação bastante boa, e até agora eles têm seu canal de YouTube, 2021. Mas como eu vou provar isto? Como vocês vão saber a razão principal pela qual Hackrai se separou da Igreja do Salvador de Barranco?
Eu vou falar para vocês o detalhe dos eventos, como aconteceram, que causaram a divisão e que Harkrai nos abandone totalmente. É uma tragédia, verdadeiramente. Christian Santos é hoje em dia membro da equipe da Harkrai e encarregado do Ministério Hispano e também dos meios de comunicação em Harkrai. Christian Santos e a sua família foram membros da Igreja do Salvador de Barranco quando eu era pastor e eles foram embora nos Estados Unidos a morar. Depois de um pouco tempo, Christian Santos e sua esposa com sua filhinha, quando aconteceu a divisão, depois de algum tempo, eles queriam saber a razão pela qual tinha acontecido esta divisão e viajaram das cidades onde estavam algumas horas a Hatchford, Virgínia, se reunir com Paul Washer e a equipe de Harkrai. E a reunião que eles tiveram, segundo um correio eletrônico que ele enviou a alguns membros da Igreja do Salvador de Barranco, foi uma reunião boa, onde os receberam com muito carinho e Harkrai, isto que vocês vão ver neste correio eletrônico, onde está parte da carta de Harkrai, a parte da carta de Christian Santos e sua esposa aos membros da Igreja de Salvador de Barranco, explicando a razão principal pela qual Harkrai se separou da Igreja de Barranco. E a razão que eles falam, vocês vão ler, e a razão foi que nós, ou eu principalmente, permitimos pregar a pregadores como Paulo Jr., que não conheciam, segundo eles, a doutrina de Paulo Jr. e por isso não quiseram pregando lá. Este é Christian Santos, que é um membro da equipe da Harkrai em Hatchford, Virgínia. Ele foi um membro da Igreja do Salvador em Barranco e frequentou a igreja por alguns anos com sua esposa Kristen e sua filha. Como les disse antes, Christian Santos enviou uma carta para os membros da igreja de Barranco, nos dizendo as verdadeiras razões do porquê a Harkrai se separou da Igreja do Salvador em Barranco. Christian Santos trabalha muito próximo do Paul Washer nos recursos em espanhol. Esta é a equipe da Harkrai no ano de 2013. Como vocês podem ver, um dos membros era Kevin Haidt, que naquela época era o diretor de operações, e ele estava muito envolvido com a situação na divisão junto com o Paul Washer. Aqui você pode ver minha comunicação com Christian Santos via e-mail. Christian Santos enviou este e-mail para os membros da Igreja do Salvador de Barranco porque ele tinha ido falar com a equipe da Harkrai, incluindo Paul Washer. E eles tinham falado para ele a razão pela qual se separaram da Igreja do Salvador, em Barranco. A data é segunda-feira, 29 de abril de 2013, e o assunto é para a Igreja do Salvador de Barranco, e depois o seu nome, e depois explicando que há um PDF explicando os detalhes, e no final o seu nome e o nome da sua esposa, Christian e Kristen Santos, e o PDF anexado. Este é o texto do e-mail, diz assim: Queridos irmãos, meu nome é Christian Santos. Muitos de vocês não me conhecem, mas minha família e eu fomos membros da Igreja do Salvador, em Barranco, aproximadamente de novembro de 2010 até a nossa vinda aos Estados Unidos em abril de 2012. Anexei uma carta em PDF explicando como nós experimentamos o problema que surgiu em nossa amada igreja em Barranco e nossa atitude em relação ao problema. Espero que seja uma bênção para muitos de vocês. No amor do Senhor, Christian e Kristen Santos. Esta é a carta em espanhol que vou traduzir agora no português. No início, a Harkrai viu um problema de doutrina e disciplina das crianças, mas isto não representava um problema sem solução, ou seja, eram problemas que poderiam ser resolvidos a tempo e com o ensino das Escrituras.
a decisão de retirar a representação da Harkrai da igreja de Barranco foi devido ao fato da igreja de Barranco ter colocado pregadores como Paulo Júnior do Brasil junto com pregadores da Harkrai, uma vez que a Harkrai não mantém a mesma doutrina com Paulo Júnior. Essa foi a razão da Harkrai se separar da igreja de Barranco. Vocês podem entender semelhante tragédia, semelhante hipocrisia, maldade na igreja? De que alguém tome essa decisão de abandonar a cristãos nascidos de novo, comprados pelo sangue de Cristo, por essa razão tão injusta, deixando eles ainda, quando os membros, nós escrevimos correios a Paul Washer para que nos reconciliemos, rogando, suplicando para que ele venha quando nós tivemos uma reunião depois da divisão. E Paul Washer pessoalmente nos disse, a vários que estávamos lá numa reunião, nos disse que ele ia vir a Peru e nos ia ajudar e que nós íamos sentar com a Bíblia e seguramente, com certeza, íamos estar resolvendo todo o pecado, toda a divisão entre nós, por meio das Escrituras. Resolver tudo. Nessa reunião primeira estávamos Rogério Alcea, Martim Zacarias, eu, estava Edi Solano, Igor Dias, Antero Matinha, Luke Nash e Nicolás Serrano, um missionário Harkrai argentino. E nessa reunião, Paul Washer, ainda que ele estava muito bravo, ele disse que ia vir, mas nunca veio. Ainda depois de suplicar que ele venha, ele disse que a equipe da Harkrai falaram que ele não venha. E isso fez que a igreja caísse numa terrível pecado, divisão, inimizade, e verdadeiramente foi uma tragédia contra o nome de nosso amado e santo, glorioso Senhor Jesus Cristo. Terrível. Todo esse pecado, toda essa divisão, por causa, vocês podem ler claramente, por deixar pregar a Paulo Júnior, que agora é seu amigo. Que tragédia! Que hipocrisia! E logo disso ocultou o pecado. Até agora, nunca ninguém soube pelos meios de comunicação de Harkrai, Facebook, página web, Twitter, nunca ninguém tem recebido informação sobre a divisão da igreja do Salvador de Barranco. Para orar, pelo menos, pelas almas, clamar por elas e suplicar aos milhares de seguidores do mundo inteiro que orem por estas almas, por esta igreja, por esta divisão. Nada. E todos estes anos, 2013, 14, 15, 16, 17, eu acho que ao começo ou ao final de 2016, não tinha pastores. E a igreja foi divisão em divisão, em divisão, em divisão. Até Edi Solano, administrador de Harkrai, ele queria sair da igreja, porque tinha muitas divisões. Porque também estava desviado, Edi Solano. E tudo isso feito por esta razão tão injusta. Oh, o Senhor tem visto isto. Senhor tem visto isto e tem julgado isto. Salmo 99, 4. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Tremendo pecado. Sendo que Paulo Júnior agora são amigos com Paul Washer e pregam juntos nas conferências. Agora quero mostrar para vocês uma evidência clara de como a igreja do Salvador de Barranco e todas as preciosas almas que ficaram divididas, afastadas de Paul Washer, de Harkrai, e outro grupo que se afastou de Harkrai, chorando, intercedendo, clamando e ainda suplicando por meio de um vídeo e uma carta enviados a Paul Washer, chamando a ter uma reconciliação em forma bíblica para voltar ao amor.
e vocês vão assistir este vídeo, e Paul Washer não quis se arrepender. Paul Washer não quis a união, simplesmente escolheu se dividir, se calar, se silenciar e deixar tudo totalmente oculto e em secreto. Que abominação, Paul Washer! Evidências que mostram que a Igreja do Salvador de Barranco queria reconciliar-se com a Harcray de uma forma bíblica. Barranco, 2013. Esta é uma evidência importante que mostra que a Igreja do Salvador de Barranco queria ter uma reconciliação com o irmão Paul Washer, e por causa disso a Igreja enviou uma carta e um vídeo ao irmão Paul Washer porque queríamos que ele se reconciliasse conosco em termos bíblicos. Como vocês podem ver, este é o edifício da Igreja do Salvador de Barranco em 2013. Quando esta carta foi lida por um irmão, e esta carta ia ser enviada posteriormente ao irmão Paul Washer junto com o vídeo. Como vocês podem ver, muitas pessoas estavam naquela reunião naquele dia. Almas eternas que foram muito afetadas pela divisão. E claro, esta é apenas uma parte das pessoas, porque a outra parte não está mais aqui nesta reunião. Como eu estava dizendo a vocês nesta divisão, muitos dos irmãos da igreja estavam suplicando ao Paul Washer que viesse ao Peru e ajudasse com essa divisão e a encontrar a unidade. Como vocês podem ver, na primeira linha, a minha esposa Poliana, o meu filho Zacarias e a minha filha Hannah. Como vocês podem ver, muitas almas neste lugar se reunindo para esta carta, para este apelo ao irmão Paul Washer. E todos nós que estávamos naquela reunião estávamos com nossos corações partidos, orando e desejando realmente a reconciliação. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Mateus 25, 45. Que juízo de Deus! Por isso estão até agora assim. Por isso tem acontecido o que tem acontecido com ainda Kevin Hite, o diretor de operações da Harcray, amigo de Paul Washer por muitos anos, envolvido na divisão, membro de Harcray, e nessa divisão de alguma das cartas ainda assinou Kevin Hite, sendo responsável por almas que Cristo comprou pelo seu sangue, e agora Deus tem julgado, e por isso também agora Kevin Hite continua em seu pecado e caiu em mais pecado, e em outubro de 2020 tem caído nesta tragédia e foi preso na cadeia por seu pecado, por pedofilia com uma criança há muitos anos, de 13 anos. E agora não sabemos quantos anos tem. Pecado que Harcray e Paul Washer têm querido ocultar novamente e não têm publicado ainda nem seu nome no comunicado quase escondido que publicaram na página web. Assim como Harcray trata o pecado. E por isso que Deus tem julgado Harcray, por tratar assim as almas que Deus comprou com o sangue do seu filho. Terrível. Por tremenda injustiça, por permitir a Paulo Júnior pregar. Que terrível! Que abominação! Oh, que o Senhor tenha misericórdia e use estes vídeos, este clamor, para que Paul Washer se arrependa, que abra seus olhos, confesse a Cristo
Clame pela misericórdia de Deus, que tenha arrependimento segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual que não tem que se arrepender, mas a tristeza que é do mundo produz morte. Oh, que Paul Washer se arrependa e que Deus faça justiça e juízo e ainda ajude estas almas que têm sido desviadas, tantas almas que têm sido desviadas. Ainda eu mesmo, como eu falei já, caí em muitos pecados, minha esposa e minha família, terrível. Simplesmente nos apagou, nenhum pedido de oração, nenhum clamor. Oh, clamem, igreja Salvador, está mal a igreja, está em perigo de destruição. Nada, sem amor, sem clamor, sem compaixão, sem misericórdia. Porque juízo sem misericórdia se fará para aquele que não fizer misericórdia. E este apelo, estes vídeos são de misericórdia para que Paul Washer se volte dos seus pecados. Tremendo pecado, hipocrisia. E que o povo de Deus seja restaurado. E ele mesmo seja restaurado. Paul Washer. Que tristeza. Para terminar com esta breve parte que falei do pecado terrível de Harkrai, de Paul Washer, pero especificamente nesta parte que mencionei, o pecado gravíssimo de Kevin Hite, quero deixar bem claro que nós não cremos que Paul Washer sabia o que Kevin Hite estava fazendo. Cremos que Kevin Hite, sendo diretor de operações da Harkrai por muitos anos, sendo um dos colunas de Harkrai, sendo diácono da igreja de Christchurch, em Radford, Virgínia, ele cometeu este crime sozinho com a criança, e que depois a justiça dos Estados Unidos soube e o levou à prisão, à cadeia. Mas cremos também que o pecado gravíssimo de Paul Washer, e que ele, depois de que a justiça dos Estados Unidos levou a Kevin Hite à cadeia, em lugar de pedir oração por Kevin Hite, em lugar de fazer um pedido pela alma eterna de Kevin Hite, de seu nome específico na página web de Harkrai, somente pois, em lugar de pôr diretor de operações Kevin Hite, o grande amigo por anos, o diácono da igreja Kevin Hite, somente puseram uma pessoa que era um administrador de oficina e um diácono de igreja. E outra vez o pecado de Paul Washer se converte em ocultar os pecados que cometem em contra de Deus, ocultando este pecado e ainda agindo com crueldade e ainda pedindo oração por ele. É terrível como Paul Washer age com seus pecados. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Salmo 99, 4. Como diz o Salmo 99, 4, acreditamos que o Senhor executou o juízo e o Senhor ha julgado Paul Washer e a Harkrai com esta grande calamidade. Isto é realmente uma tragédia. Como vocês podem ver, Kevin Hite, um dos pilares da Harkrai, o diretor de operações, ele esteve muito envolvido em 2013 na divisão que tivemos com o Harkrai. Infelizmente, Kevin Hite está agora na cadeia. Esta é uma foto de busca do Google, onde você pode ver o nome do Kevin Hite e da Harkrai Missionary Society. E isto é realmente um escândalo e uma tragédia para o nome do Senhor, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor tenha misericórdia da sociedade missionária Harkrai, do Paul Washer
e do Kevin Hite também. Aqui é um artigo que diz: notícia de última hora, administrador da HeartCry preso por abuso de criança. Também este artigo: homem de Hatchford, de 54 anos, preso por sua relação sexual com uma criança de 13 anos, diz a polícia. E o nome dele, Kevin Hite, na parte inferior da foto. Esta é a equipe da HeartCry em 2013. Como vocês podem ver, Kevin Hite no meio, à esquerda como o diretor de operações. Nesta carta, que foi assinada em 2013, por causa da divisão, vocês podem ver a assinatura do Kevin Hite e diz administrador da HeartCry, mas na verdade ele era, de acordo com esta foto, o diretor de operações da Sociedade Missionária HeartCry. Como vocês podem ver, Kevin Hite foi por muitos anos o diretor de operações na HeartCry. Ele tem sido um pilar na HeartCry, de acordo com as palavras do Paul Washer. Aqui vocês podem ver também a Paul Washer junto com Kevin Hite nesta reunião. Também aqui no escritório da HeartCry, Paul Washer, Luke Nash e Kevin Hite. É muito triste que Kevin Hite, um dos pilares da HeartCry, como diz o Paul Washer nesta revista HeartCry, tenha sido encontrado neste grande pecado. É realmente uma tragédia. Kevin Hite, o diretor de operações, foi encontrado neste grande pecado contra o Senhor, e isto está fazendo com que o nome do Senhor seja blasfemado entre os pagãos. Que tragédia! Esta é também uma foto do Kevin Hite como diretor de operações no site da HeartCry em 2020. E como sempre, Paul Washer apagou o Kevin Hite da mídia deles. É muito triste como Paul Washer e a HeartCry lidam com o pecado neles. Infelizmente, o Paul Washer e a HeartCry fizeram a mesma coisa de sempre, escondendo seus pecados, e neste caso, escondendo o nome do Kevin Hite em sua comunicação, em sua mídia. Como, por exemplo, em sua página da internet, em sua página de Facebook, eles apenas compartilharam uma comunicação a amigos e doadores, dizendo que um homem que estava trabalhando como um administrador de escritório e diácono da igreja foi quem cometeu este pecado. Mas eles não mencionaram o nome do Kevin Hite nesta comunicação. É realmente triste, é realmente traiçoeiro e mostra os maus caminhos e as maneiras perversas que Paul Washer e HeartCry têm lidado com o pecado durante todos estes anos. Infelizmente, este pilar da HeartCry, Kevin Hite, foi apagado da mídia da HeartCry e você não encontrará quase nada sobre ele na história da HeartCry. É assim que a HeartCry e o Paul Washer lidam com o pecado e escondem secretamente sua história de amigos, pessoas e doadores, fazendo com que isso seja um escândalo contra a verdade. Que o Senhor tenha misericórdia deles e faça que se arrependam antes que seja tarde demais. E como o Senhor diz em sua santa palavra, se há cumprido. E, se não fizertes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Por isso, o pecado não deve se tratar de uma forma leve, ligeira. Deus julga o pecado. Deus não vai fazer ou respeitar as pessoas, quem quer que ele seja que esteja pecando agora mesmo ou tenha pecado, Deus vai trazer a juízo. E isso que fez com este pecado de Kevin Hite, trazer à luz a juízo.
Qualquer pessoa que esteja em pessoa deve se arrepender, não deve encobrir seus pecados, como diz Provérbios 28:13, deve confessar e afastar-se do seu pecado para alcançar a misericórdia de Deus. Mas Paul Washer não fez, Harkrai não fez. E o juízo de Deus está vindo contra Harkrai. E está expondo pelo mundo inteiro para que vejam da maldade em Israel a controvérsia de Deus com Paul Washer. É terrível. Como diz a palavra de Deus, bem claramente, o Senhor vai a mostrar o pecado. E, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Continuando com este vídeo, e como falei para vocês na introdução, tem dois temas importantes neste vídeo número 3. A divisão entre Harkrai e a Igreja de Salvador de Barranco, e a outra é a parceria ou a associação ou o apoio entre Harkrai e o seminário Busser, com sede principal em Alemanha, que também está no Brasil. Agora a pergunta que vocês se fazem é: que é o seminário Busser? Eu vou mostrar para vocês as fotos de quem foi o fundador do seminário Busser. E vocês vão estar totalmente chocados. O fundador e diretor no 2013 do seminário Busser é este homem que vem sua foto aqui, que é um amigo do Papa. Amigo do Papa. E em setembro de 2013, Harkrai fez uma sociedade com o seminário Martin Busser de São Paulo, Brasil. O mesmo ano que abandonou a Igreja do Salvador de Barranco, verdadeiros cristãos, muitos deles salvados pela graça de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, e se uniu a um seminário que seu diretor nesse tempo era o diretor, e até agora segue ensinando nesse seminário. É um amigo do Papa, que é um inimigo da cruz de Cristo. Como diz Filipenses 3, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles será para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, inimigos da cruz. O apóstolo Paulo estaria chorando por estes inimigos da cruz, e Paul Washer dá a bem-vinda, se associa com eles, prega com eles e envia seus missionários, como é o caso de Igor Dias e sua esposa Eliane, que viajaram depois da divisão, não sei se 2013 ou 2014, eu não sei, mas viajaram a estudar nesse seminário, nessa abominação de seminário, dirigido nesse tempo por um homem ecumênico, inimigo da cruz, inimigo de Cristo, inimigo da palavra de Deus. O mesmo ano. Como pode fazer isto por Washer semelhante coisa? E pregar do amor de Deus, pregar do perdão de Deus, pregar da união de igreja. Como pode ser tão cego? Sabendo que a abominação de seminário é. E até agora, hoje em dia, segue o artigo da parceria com Harkrai e com o seminário Busser na página web de Harkrai. Até o 2021. Como pode ser? Este é o site da Harkrai e a data é 12 de fevereiro de 2021. Eu desejo mostrar-lhes como a Harkrai ainda tem um artigo sobre sua parceria com o seminário Martin Busser. Este artigo foi escrito por Luke Nash, que é o atual pastor da Christ Church, Radford, Virgínia, e também o coordenador para a América Latina da Harkrai. Ele também esteve envolvido na divisão com a Igreja do Salvador em Barranco em 2013.
E como eu lhes disse antes, é muito assombroso que a HeartCry abandonou a santos de Deus comprados pelo sangue de Cristo, e então eles decidiram se unir ou ter parceria com este ministério muito perverso no Brasil. Aqui vocês veem a Luke Nash, que se tornou em 2012 o coordenador da HeartCry para a América Latina após a sua formatura. Verdadeiramente é uma tragédia. Se vocês amam a Cristo, os que estão assistindo este vídeo, se vocês amam a alma de Paul Washer com estas evidências, devem estar tremendo, devem estar chorando em agonia pela alma do Paul Washer, porque não queremos que ele pereça, não queremos que seja condenado por estas abominações, estes pecados que não se arrependeu ainda. O Senhor Jesus Cristo diz claramente em Lucas 13:3, se não arrependeres, igualmente perecereis. Hebreus 12:14, sem santidade não vereis a Deus. E isto não é santidade, isto não é justiça, isto não é amor, isto não é compaixão, isto não é misericórdia, isto não é juízo. Isto é um caráter anticristão. Ou estaria chorando. Os homens de Deus na Bíblia estariam chorando. O zelo de Deus consumindo pela casa de Deus. Mas Paul Washer não se importa com nada. E ainda Igor Dias, um amado e uma amada, Eliane também, Dias, nosso e nossa família, foram a este lugar a se contaminar, a se corromper, a corromper suas mentes, com certeza estudando coisas horríveis, que tem levado ao desvio também, terrível. É muito terrível. Quantas almas Paul Washer está afetando agora, corrompendo agora. Como o rei Jeroboão, em 1 Reis 11, quando Salomão se desviou de Deus. Quando Deus levantou a Jeroboão para ser o rei de Israel, das tribos do norte, por meio de um profeta que falou para ele. E Deus falou para ele, a Jeroboão, que ele ia estar com ele se ele guardava a palavra de Deus como Davi, seu servo. E que Deus ia levantar a Jeroboão. Em 1 Reis, capítulo 12. Ele se corrompeu e fez os 2 becerros para que Israel esteja indo atrás dos ídolos. E se vocês veem a história de Israel, das 10 tribos do norte, se corromperam, e diz quantidade de vezes que o povo de Israel foi corrompido. Por quê? Pelos pecados de Jeroboão. Eu tenho na minha Bíblia anotado quantas vezes, número após número, a quantidade de vezes que Deus diz por causa dos pecados do Jeroboão, pela influência maligna da idolatria de Jeroboão, pelo seu abandono de Deus, quando Deus, no capítulo 11 de 1 Reis 11, vocês podem ler, Deus ia estar com ele. Mas Jeroboão abandonou a Deus. E assim também Paul Washer tem abandonado a Deus, tem abandonado o caminho de justiça. E se foi ele mesmo a seu próprio caminho, levando o povo de Deus a ser um ídolo dele. Quando a Bíblia diz que Deus não vai dar sua glória a nenhum ídolo. Que ele é Deus e ele não compartilha a sua glória com ninguém. E que os que seguem os ídolos vão ser envergonhados. Terrível. Terrível. Fazer parceria com um inimigo de Deus, inimigo da palavra, inimigo de Cristo. Fazer parceria com um amigo do Papa. Vocês viram as fotos? Viram as alianças, a parceria, a amizade desse homem com o Papa? Vocês viram como HeartCry está aí com Anthony Matinha, com Luke Nash, com este Franklin Ferreira, que é o diretor de Brasil do Seminário Busser, em São Paulo, em Brasil.
E viram como também, no mesmo 2013, Paul Washer pregando junto a Franklin Ferreira, que é o diretor deste seminário abominável, com os inimigos de Cristo, com os amigos do Papa, no mesmo ano, em março, abandonando a Igreja de Cristo em Barranco. O que aconteceu, Paul Washer? Como tens podido fazer isto? Que todo mundo saiba que você vem ao arrependimento. E que chores e clames e lamentes, e que teu sorriso se volte em pranto e teu gozo em lamento. Que te humilhes debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus te exaltará, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Sometei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Paul Washer. Oh, se estão bem com Deus os que estão assistindo este vídeo, por favor, clamem pela sua alma, chorem pela sua alma. Por favor, isto que tem acontecido, que tragédia. Como disse para vocês, em algum momento deste vídeo, muitas almas, ainda eu mesmo, caímos em grande pecado, em grandes abominações. Abandonamos nosso primeiro amor em consequência do pecado da divisão. E Paul Washer continuava pregando em muitos lugares do mundo como se nada tivesse acontecido, não mencionando nada em suas redes sociais, no meio de comunicação, nenhum pedido de oração. Que caráter totalmente contrário ao caráter do apóstolo Paulo, cujos caminhos eram em Cristo. 1 Coríntios 4:17. Quem chorava dia e noite pelas igrejas, quem lamentava quando a igreja estava em pecado, em perigo, que todo sofria por amor aos escolhidos, quem ia visitar as igrejas novamente e novamente. Mas Paul Washer se portou como Diótrefes em 3 de João, que não recebeu e não quis receber e não quis ter união com irmãos verdadeiros. Que terrível. Que terrível. O que vocês acham que o apóstolo Paulo tivesse feito? Aqui mostro para vocês alguns exemplos das Escrituras. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10, 32, 33. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20, 26 ao 31. Paul Washer não confessou seus pecados, por isso não tem prosperado. Provérbios 28, 13. E Deus teve muita misericórdia dele quando quase morre no 2017. Eu vou mostrar para vocês esta comunicação sobre o evento
de seu ataque ao coração é muito terrível. Deus teve misericórdia para que ele se arrependa e ainda depois disso não se arrependeu. Como eu lhes disse, o Senhor tem sido muito misericordioso com o Paul Washer, como diz neste tweet com data de 21 de março de 2017. Paul Washer sofreu um ataque cardíaco ontem à noite. Ele está em condições estáveis. Vamos publicar atualizações aqui e na página de Facebook da Heart Cry. Isto também é o que o Paul Washer escreveu em uma carta para seus amigos. Diz assim: em 20 de março, eu sofri um ataque cardíaco em minha casa. Antes que os paramédicos pudessem me transportar para o hospital, meu coração parou de bater em 3 ocasiões distintas. Que o Senhor tenha misericórdia do Paul Washer e faça que ele possa ver seus pecados, sua condição, para que ele se arrependa e seja restaurado antes que seja tarde demais. Verdadeiramente o Senhor tem sido muito misericordioso com o Paul Washer. No entanto, ele ainda não se arrependeu e estamos desejando, chorando e orando para que o Paul Washer se arrependa e seja restaurado. No entanto, depois de toda esta misericórdia, Deus é justo e Deus julga com justiça e não vai fazer acepção de pessoas. Quem quer que for, que seja que peque sem confessar os pecados, vai levar as consequências do juízo de Deus. Deus não quer a morte do que morre, mas que se converte e viva. E podemos ler em Ezequiel capítulo 3, verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas se o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3, 20. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Também no livro de Números, capítulo 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Para terminar com este vídeo, somente eu suplico para vocês que examinem tudo o que vocês têm visto diante do Senhor, diante de Cristo Jesus, que nos resgatou por meio do seu sangue precioso. Que examinem como Paul Washer tem justificado o ímpio e condenou o justo, como Provérbios 17:15 diz, e também como tem tido a parceria com aqueles que aborrecem a Deus. 2 Crônicas 19, versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. 2 Crônicas 19, 2. Quando Josafá teve aliança com os ímpios, o profeta de Deus disse para ele: ajuda os que aborrecem a Deus, por isso a ira de Deus está sobre você. Por isso a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Oh, é terrível o pecado de Paul Washer. Suplicamos a Deus e continuamos clamando, chorando pela alma de Paul Washer para que Deus conceda a ele que se arrependa e abra seus olhos e possa ter uma restauração da sua alma. O desejamos com todo o nosso coração e nossa alma. E para a glória de Deus e para a restauração de Paul Washer e o povo de Deus que está seguindo seu mau exemplo de pecado. Deus os abençoe. Obrigado e por favor, vejam os seguintes vídeos. Os amamos e estamos orando por vocês. Por favor, assistam completamente todos os 5 vídeos do meu testemunho pessoal
com Paul Washer e Hard Cry. Vídeo número 1. Prova de relacionamento Alfonso Nunes com Hard Cry, anos 2008 ao 2013. Vídeo número 2. Tolerância de Paul Washer ao decisionismo, chamadas ao altar e a oração do pecador nos missionários da Hard Cry no Peru. Vídeo número 3. Divisão entre Hard Cry e a Igreja do Salvador em Barranco, fevereiro-março 2013. E parceria entre Hard Cry e o Ecumênico Seminário Martim Busser, setembro 2013. Vídeo número 4. Apelo pessoal de Alfonso Nunes para a restauração do Paul Washer, 15 de outubro de 2017, Virgínia, Estados Unidos. Vídeo número 5. O pecado de Kevin Hyde, Paul Washer e Hard Cry. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Pois o tempo de te compadeceres dela. Pois o tempo de te compadeceres dela. O tempo determinado já chegou. O tempo determinado já chegou. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Pois o tempo de te compadeceres dela. Pois o tempo de te compadeceres dela. O tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecendo do seu povo. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião. E na sua glória se manifestar, e na sua glória se manifestar.
na sua glória se manifestar, e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará Senhor, louva